Amém. Hoje eu venho, contar para os irmãos que vão ver esse, testemunho, que foi quando eu, vi e tive a experiência de sentir e ver o Espírito Santo de Deus se afastando de mim. Foi a pior sensação, amém, da minha vida. É como se eu tivesse perdido uma pessoa muito, mas muito querida para mim. Foi uma sensação de que nós que somos filhos sabemos quando os nossos pais brigava com cada um de nós, botava cada um de nós de castigo, ou até mesmo quando vinha bater, e que às vezes a gente chegava para os nossos pais para poder falar com eles e eles fingiam que não estavam escutando. Um sentimento de desprezo, um sentimento de perca muito ruim. E quando a palavra de Deus ela diz que nós temos que se afastar da roda dos escarnecedores, amém? Quando diz isso, é porque o Senhor sabe de onde que Ele tirou cada um de nós. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca roubei, E no entanto, em uma dessas minhas fraquezas, que eu estava passando por muitas lutas, até mesmo no casamento, com meu filho, com minha nora, eu estava trabalhando no shopping, conheci algumas pessoas, eu estava indo para a igreja, porém não estava mais conseguindo me firmar. Em uma dessas saídas do meu trabalho, que eu saía 3 horas da tarde, trabalhava no Shopping Plaza, aqui em Niterói. Um amigo de trabalho, ele me convidou a prima do meu ex-marido para poder sentar, comer um galeto, tomar um refrigerante, para eles que bebiam tomar, uma cerveja. E em uma dessas, ele me perguntou se eu bebia. Ela disse que não, porque eu não bebia cerveja, porém eu só tomava vinho quando eu estava em casa, porque eu não era de beber, eu não era de ir pra rua, eu não era de ficar ennoitada, aquela coisa toda. Então ele disse para mim que eu iria tomar uma taça de vinho com ele, que não era uma taça, era uma caneca de porcelana. Eu disse que eu não ia beber. Aí ela disse para ele para que ele não fizesse isso, porque eu era uma pessoa cristã, e que não era certo. Ela pegou e falou comigo que não era certo eu fazer, porque eu estava na igreja. Ela brigou com ele, disse que não era para ele fazer isso, que era para ele poder respeitar. Ele disse que ele já tinha comprado e que se eu estava ali, ele não iria jogar fora, até porque ele tinha comprado. Eu falei para ela, não, tudo bem, eu vou tomar só essa caneca de vinho, não vou beber mais. Ela falou para mim, você tem certeza? O nome dela é Cristina. Cristina falou para mim, Nara, você tem certeza? Porque você é uma pessoa cristã e nós temos que te respeitar. E se eu fosse você, eu não faria isso, porque isso não agrada a Deus. Eu não vou tomar, não tem nada a ver, eu vou falar a linguagem do mundo. A própria palavra diz, que nós podemos beber, mas não nos embriagar.
eu já estava fraca, já não estava mais caminhando corretamente para a igreja, já estava começando a usar as roupas o qual eu gostava muito de usar, apertada, transparente, curta, de salto, já estava, né, a única coisa que eu não usava era maquiagem, porque em uma dessas, né, dessas experiências com o Espírito Santo, eu falo que foi o Espírito Santo porque nós não devemos fazer nada porque os outros estão falando ou porque o pastor está exigindo. Nós temos que fazer o que o Espírito Santo nos manda fazer e nos incomoda. Então eu peguei, né, tomei a taça de vinho, a caneca de vinho. Eu ainda sentia o Espírito Santo. Eu senti, amém? Eu senti de não beber, né? Veio uma voz dizendo que não era para que eu viesse fazer aquilo porque era errado. Eu simplesmente ignorei, né? Eu ignorei a voz do Espírito Santo, peguei e acabei tomando essa taça de vinho. Tomei essa taça de vinho e depois dessa taça de vinho, para quem, né, já bebeu, gosta e sabe, o vinho, independente da estação que nós, né, venhamos estar, verão, inverno, primavera, outono, nós sabemos que o vinho, quando você toma, né, ele te esquenta, né? Eu, particularmente, quando eu tomava vinho, meu corpo todo ele se aquecia, eu sentia calor, eu sentia, né? E quando eu tomei essa taça de vinho, né, mesmo o Espírito Santo me incomodando que não era para mim poder tomar, eu tomei essa taça de vinho e eu vi nitidamente o Espírito Santo, ele se afastando de mim. Ele se afastou e eu vou dizer para os irmãos, é como se fosse uma criança triste quando você briga com a criança e a criança senta e a criança fica triste. Irmãos, quando eu olhei para o lado, o Espírito Santo ele estava dessa forma. E todo encolhido, como se não ele tinha se entristecido comigo. A partir do momento que o vinho desceu na minha garganta, eu não senti aquele calor, né? Como eu tô falando com os irmãos, o vinho ele esquenta. Eu não senti esse calor. Eu simplesmente, quando o Espírito Santo ele se afastou, o meu corpo todo ele gelou. Dava para sentir o vinho ele passar pelo meu corpo, e meu corpo ele foi gelando. É como se eu tivesse acompanhando a trajetória do vinho no meu corpo. Então, por todas as partes, eu comecei a gelar, começou a gelar meu rosto, minha mão, meus braços, minhas pernas, começou a ficar gelada, eu comecei a sentir frio, né? E olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, tinha uma cadeira do meu lado, qual estava vazia. Eu olhei para essa cadeira e vi nitidamente o Espírito Santo, ele do meu lado, entristecido pelo que eu tinha feito. E eu vou dizer para os irmãos, né, por experiência própria, irmãos, o Espírito Santo, ele que nos guia, ele que nos mostra o certo e o errado, ele que nos ajuda a alcançar a graça do Senhor. Então,
eu me senti vazia, eu me senti uma pessoa o qual eu só queria ir embora, eu só queria ir embora dali, né? Me deu uma tristeza muito grande, muito profunda a tristeza que eu senti, né? Uma tristeza que não tenho como explicar para os irmãos. Eu sei que quando eu cheguei em casa eu chorava muito, eu pedia perdão ao Senhor, pedia perdão ao Espírito Santo, pedia perdão por tudo que eu tinha feito naquele momento. Porém, eu passei a não sentir mais o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele se afasta, ele não sai da gente, mas quando ele se afasta, nada que nós vamos fazer, nós se sentimos seguros. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a certeza de que tudo na nossa vida vai dar certo, por mais que venha luta, por mais que venha prova, por mais que venha, né, adversidade, perseguição, fofocas, intrigas, nós temos a certeza que nós iremos passar por aquilo dali, mas nós não iríamos passar sozinho. Eu passei por coisas na minha vida depois do afastamento do Espírito Santo, o qual eu digo para os irmãos, eu passei sozinha. Eu passei sozinha porque você perdeu o Espírito Santo? Não, ele se afastou. E muitas das vezes as coisas que eu estava aprendendo a lidar, né, com a ajuda do Senhor, da palavra, né, do Espírito Santo, eu estava aprendendo a lidar com algumas dificuldades, algumas coisas que ocorreram na minha vida, né? E depois que o Espírito Santo ele se afastou, eu passei a não saber fazer nada. Eu passei a me sentir sozinha, a ter medo, a ter pânico, a ter crises de choro. Porque às vezes eu saía, né, com a minha filha, às vezes, mas eu queria voltar para casa. Eu só queria saber de ficar de joelhos pedindo perdão, perdão, perdão o tempo todo. Eu me sentia culpada. Tem uma passagem na Bíblia, o qual eu não me recordo nesse momento, mas vou falar, né? E prometo para os irmãos que assim que eu achar na passagem, eu vou gravar e vou deixar no meu canal para vocês. Oi, Diogo, tudo bem, Diogo? Esse é o Diogo. 3. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, ainda que a vaca não dê leite, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Glória a Deus, esse é o Diogo, né? Então, assim, eu prometo para vocês que eu vou procurar essa passagem, o qual diz que depois que a gente perde o Espírito Santo, pode ser que quando a gente voltar a buscar, o Espírito Santo ele volte para nós com uma semana. Pode ser que o Espírito Santo ele volte para nós com 1 mês, 2 meses, ou pode ser que o Espírito Santo nunca mais ele volte. Pode demorar. Tanto pode demorar como pode vir o mais rápido. Isso vai depender muito do tamanho, né, da nossa fé, do tamanho do nosso arrependimento, se é um arrependimento puro e de coração ou se é um arrependimento apenas da boca para fora e da mente. O que eu quero dizer para os irmãos nessa tarde? Que os irmãos não cometam, né, erros, porque o meu erro foi tomar uma taça de vinho. O que eu quero dizer para os irmãos é que os irmãos não venham cometer erros, o qual eu cometi, para que nós venhamos, né, perder o Espírito Santo. Porque a maior tristeza
da nossa vida é a gente saber que a gente tinha, é como se a gente perdesse um filho. É como se a gente perdesse nosso pai, nossa mãe. É como se você se sentir abandonada, sozinha no mundo, com tantas coisas para resolver, com tantas lutas, com tantas provas, e você olhar para o céu e falar: Senhor, eu estou sozinha. Nós não estamos sozinhos, Deus está com a gente, o Espírito Santo também. Só que ele se afastou por um momento qual nós, amém, deixamos o pecado entrar na nossa vida e acabamos saciando a nossa carne. Porque tem uma passagem na palavra que também diz que a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito ele é forte. Então nós temos que negar a nossa carne o tempo todo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos, né? Que esse vídeo venha chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que nós venhamos, né, ter muito cuidado, muito zelo com o Espírito Santo, ter muito cuidado, muito zelo com a obra do Senhor, muito cuidado, muito zelo, né, para que a gente não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos, que a glória de Deus venha sobre todos nós, amém, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, venha guardar, venha livrar, venha proteger, amém, venha libertar, né, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, né, venha curar aqueles que precisam e necessitam de cura, amém, mesmo que os médicos disseram que era o último suspiro, mas Deus, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que dá a última palavra. Creia somente, creia que Deus ele pode te curar desse câncer, creia que Deus ele pode te curar dessa leucemia, creia que Deus ele pode tirar seu filho, seu esposo, seus familiares do mundo das drogas, da criminalidade. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos e a santa gloriosa paz do Senhor permaneça com cada um de nós. Amém e amém.